O Plano Barbarossa de Adolf Hitler, aprovado em dezembro de 1940, baseava-se no princípio da Blitzkrieg, Guerra Relâmpago. Seu objetivo estratégico era a derrota do Exército Vermelho a oeste da linha de Dnieper Ocidental, impedindo a retirada de unidades prontas para o combate para o interior do país e, posteriormente, alcançando a linha Arhangelsk-Astrakhan até o outono de 1941. Os principais marcos desse plano eram Moscou, como centro político e de transporte da União Soviética, e Leningrado, considerada o berço da Revolução, o ninho do bolchevismo e o maior centro industrial e cultural do país. A captura dessas cidades, segundo o comando alemão, visava levar ao colapso moral e político completo do Estado soviético e à sua capitulação ao Terceiro Reich. No entanto, não se tratava simplesmente de capturar as duas capitais da Rússia para alcançar a superioridade geopolítica das potências do eixo. Hitler escreveu em seu diário: Moscou e Leningrado devem ser arrasadas para eliminar completamente a população dessas cidades que nós, a Alemanha, seríamos obrigados a alimentar durante todo o inverno. A tarefa de destruir as cidades deve ser realizada por aviões. Tanques não devem ser usados para esse fim. No inverno de 1941, a Operação Barbarossa havia sofrido um fracasso catastrófico. O colapso das ambições fulminantes do comando alemão, baseadas na experiência das vitórias na Europa, resultou da incrível coragem, resiliência e abnegação dos defensores de Moscou e Leningrado. Sua resistência, contrariando todas as previsões militares, exauriu e dizimou o exército mais poderoso do mundo, interrompendo a ofensiva alemã e criando as condições para uma virada radical na guerra. A Batalha de Moscou e o Cerco de Leningrado começaram simultaneamente em setembro de 1941. Para ambas as abordagens, os nazistas enfatizaram a surpresa, o poder dos ataques iniciais e a instabilidade nos territórios ocupados como fatores-chave para o sucesso. Para capturar a capital da União Soviética, o comando alemão elaborou a Operação Tufão, que começou em 30 de setembro e tinha como objetivo terminar a guerra antes do inverno. A primeira linha de defesa soviética foi rompida em 5 de outubro, mas no final do mês, o Exército Vermelho conseguiu deter o inimigo. No final de novembro, o inimigo cruzou o canal Moscou-Volga, mas sem obter novos avanços ofensivos. Вдруг советский контрудар под Ростовом. И неожиданно для врага Москва, сама Москва пошла в контрнаступление. Em 5 e 6 de dezembro de 1941, uma contraofensiva começou perto de Moscou, empurrando o inimigo de volta de 100 a 250 quilômetros a oeste da capital. Esta foi a primeira grande derrota da Wehrmacht na Segunda Guerra Mundial. O impacto psicológico foi impressionante para a Alemanha, a União Soviética e toda a humanidade. O mito da invencibilidade da Wehrmacht foi irremediavelmente destruído. A Guerra Relâmpago fracassou, iniciou-se uma guerra de desgaste prolongada, que a Alemanha, tendo atacado a União Soviética, não estava preparada para travar. No total, a Batalha de Moscou durou aproximadamente 7 meses. Mais de 3 milhões de homens, cerca de 3 mil tanques, mais de 2 mil aeronaves e mais de 22 mil peças de artilharia e morteiros participaram de ambos os lados. No final de abril de 1942, as perdas da Wehrmacht eram 5 vezes maiores que as perdas nazistas na Europa, Polônia e nos Balcãs. Os invasores não esperavam que, mesmo cercadas ou sitiadas, as unidades soviéticas continuassem a lutar ferozmente, retardando implacavelmente o avanço inimigo. Foi exatamente isso que aconteceu nos bolsões de Vyazma e Briansk no outono de 1941, quando, com perdas colossais e irreparáveis, a ofensiva Tufão foi interrompida por 1 ou 2 semanas cruciais para todo o país. Não podemos esquecer o heroísmo dos panfilovitas, soldados da 316ª Divisão de Rifles, 8ª da Guarda, formada em julho de 1941 a partir de recrutas e voluntários das repúblicas soviéticas do Cazaquistão e do Quirguistão, sob o comando do instrutor político Vassily Klatchkov.
A versão oficial afirma que em 16 de novembro, 28 soldados do Exército Vermelho da 316ª Divisão repeliram um ataque de 50 tanques alemães, destruindo 18 em 4 horas. Todos esses heróis pereceram, mas conseguiram conter o avanço da coluna inimiga. Um dos relatórios do coronel-general Hoppner ao comandante von Bock declarava que esta divisão selvagem luta violando todas as regras, recusa-se a render-se e não teme a morte. O próprio Klatchkov proferiu a frase agora icônica antes da batalha: a Rússia é vasta, mas não há para onde recuar. Moscou está atrás de nós. Num momento crítico da Batalha de Moscou, quando as tropas inimigas se aproximavam da capital, a história do ato heróico de Panfilov transformou-se instantaneamente num poderoso símbolo da resistência popular e tornou-se uma ferramenta eficaz de mobilização, demonstrando vividamente a todo o povo soviético a sua prontidão para lutar até o último suspiro pela pátria e incutindo confiança na vitória, tanto no exército em serviço ativo quanto na retaguarda. Após a guerra, revelou-se que essa história era apenas parcialmente verdadeira e parcialmente ficção literária, transformando relatos de testemunhas oculares em mito militar. Por exemplo, descobriu-se que apenas 5 dos 28 heróis sobreviveram e que a batalha no ramal de Dubasekova foi apenas um episódio de uma batalha maior entre o 2º Batalhão do 1075º Regimento da 316ª Divisão de Rifles, comandado pelo Major-General Ivan Panfilov, e uma coluna de tanques alemães. Mas isso não diminuiu a façanha dos heróis que se mantiveram firmes até o fim e, ao custo de suas vidas, detiveram o inimigo. Embora possa ser apenas uma lenda, ela ainda ressoa com as pessoas. Em 2016 foi tomada a decisão de produzir um longa-metragem contando a história dos feitos heróicos dos 28 soldados de Panfilov. Inicialmente, o financiamento foi feito por meio de crowdfunding, mas o Ministério da Cultura da Rússia posteriormente também se juntou ao projeto. Os fundos para o filme 28 Soldados de Panfilov foram arrecadados em todo o mundo. Mais de 35 mil pessoas doaram dinheiro, totalizando quase 31 milhões de rublos. O filme foi assistido por aproximadamente 3,5 milhões de pessoas na Rússia e na CEI, a Comunidade de Estados Independentes. A vitória soviética perto de Moscou frustrou o plano de Blitzkrieg contra a União Soviética, elevou o moral do povo soviético e forçou o Japão e a Turquia a desistirem da guerra contra a União Soviética. A recusa do Japão permitiu que algumas divisões fossem redistribuídas do Extremo Oriente para Moscou. O mito da invencibilidade da Wehrmacht foi destruído. O Exército Vermelho provou sua capacidade não apenas de se defender, mas também de atacar com sucesso, o que fortaleceu significativamente a coalizão anti-Hitler, intensificou a resistência antifascista nos países ocupados e começou a enfraquecer a aliança da Alemanha com seus parceiros. Em 1º de janeiro de 1942, a Declaração das Nações Unidas foi assinada por 26 estados, que se comprometeram a usar todos os recursos militares e econômicos na guerra contra o bloco nazista. Os mais influentes entre eles eram os 3 grandes: União Soviética, Estados Unidos e Grã-Bretanha. Em 1942, na União Soviética, foi lançado o documentário A Derrota das Tropas Nazistas perto de Moscou, dirigido por Leonid Varlamov e Ilya Kapali. O filme foi exibido não apenas na União Soviética, onde foram produzidas 800 cópias, mas também em outros 28 países da coalizão anti-Hitler, incluindo Grã-Bretanha, Canadá e Estados Unidos. Para o lançamento nos Estados Unidos, o filme foi renomeado para Moscou Contra-Ataca. A revista Life, em 21 de setembro de 1942, chamou o filme de o primeiro registro da coragem russa. Somente nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, mais de 16 milhões de espectadores assistiram ao filme em 1.500 cinemas. O filme recebeu o Prêmio Stalin na União Soviética e 2 prêmios especiais, do National Board of Film Critics e do New York Film Critics Circle, como o melhor documentário sobre a guerra em 1942. Em 1943, a derrota das tropas nazistas perto de Moscou tornou-se o primeiro filme a receber um Oscar de melhor documentário. A estatueta traz a inscrição:
pelo heroísmo do povo russo na defesa de Moscou e pelo seu trabalho no filme em condições de extremo perigo. A estatueta dourada de gesso foi trazida para a União Soviética pelo cineasta Vladislav Mikosha. Atualmente está em exposição no Museu Central do Cinema de Moscou. Já mencionamos que o cerco de Leningrado também começou em setembro de 1941, mas os trabalhos de defesa estavam em andamento desde os primeiros dias da guerra. Milhares de moradores de Leningrado, armados com picaretas, alavancas e pás, diariamente iam para fora da cidade construindo casamatas, bunkers e outras estruturas defensivas, cavando trincheiras e fossos antitanque. Os moradores de Leningrado demonstraram verdadeiro heroísmo operário nesse trabalho. Os homens das trincheiras, como eram chamados na época, estavam expostos a perigo mortal diariamente. Aviões inimigos lançavam bombas sobre eles e os metralhavam. Devido a uma ofensiva maciça alemã e finlandesa, a cidade foi sitiada. A evacuação em massa da população e o reabastecimento dos estoques de alimentos mostraram-se impossíveis. Com a cidade cercada e os estoques de alimentos para o verão esgotados, a fome se alastrou. A crise alimentar piorou após o bombardeio dos armazéns Badaev em 8 de setembro de 1941, que destruiu 3.000 toneladas de farinha e 700 toneladas de açúcar. Durante muitos meses, a Estrada da Vida, que atravessava o Lago Ládaga, tornou-se a única ligação da cidade com o resto do país. A Estrada da Vida operou de setembro de 1941 a março de 1943. Ela desempenhou diversas funções cruciais para a cidade, fornecer alimentos e combustível para garantir a sobrevivência da população, evacuar civis, especialmente crianças e doentes, transportar unidades e equipamentos militares e transportar equipamentos industriais. A hidrovia era o principal meio de comunicação antes do congelamento do lago. As entregas eram feitas por barcaças até um trecho precário da costa controlado pelas tropas soviéticas. A Rota de Gelo foi inaugurada em 22 de novembro de 1941. Os trabalhos na Estrada da Vida ocorreram em condições extremamente difíceis, sob bombardeios e ataques constantes, em condições climáticas adversas e com ameaça constante de desabamento do gelo. Durante sua operação, a Estrada da Vida transportou mais de 1,6 milhão de toneladas de carga, evacuando aproximadamente 1,4 milhão de pessoas. Enquanto a extremamente perigosa Estrada da Vida existia no norte da União Soviética, no sul, graças à assistência do exército indiano, a Índia entrou na Segunda Guerra Mundial como colônia britânica em 1939, foram organizados comboios de ajuda que começaram a operar em novembro de 1942. A extensão total da estrada, construída por unidades de engenharia e construção indianas, era de mais de 1.100 quilômetros. O Corpo de Serviço do Exército Real Indiano realizou 428 viagens através dessas passagens de montanha e desertos, entregando aproximadamente 62.000 toneladas de suprimentos à frente transcaucásica durante os meses mais difíceis do combate no Cáucaso. 2 soldados indianos foram condecorados com a Ordem da Estrela Vermelha. A fome assolava Leningrado, as pessoas eram obrigadas a buscar qualquer meio de subsistência, colhiam e comiam flores para fazer pães achatados, cozinhavam cola de madeira com folhas de louro e torravam pão com óleo secante. A morte por inanição era a principal causa de óbitos entre os moradores da cidade, representando 97% de todas as vítimas do cerco. Pessoas morriam nas ruas, algumas enquanto dormiam. Contudo, o bastião inabalável às margens do Neva impediu que a Wehrmacht deslocasse as forças que eram extremamente necessárias para um ataque decisivo a Moscou. De fato, todo o grupo de exércitos norte de Hitler foi retirado da ofensiva estratégica e colocado sob cerco. A firmeza e a resiliência dos habitantes de Leningrado impediram que a Wehrmacht garantisse o controle do Mar Báltico e destruísse um dos complexos de defesa mais poderosos da União Soviética, responsável por 30% de sua produção militar. O controle do Mar Báltico significava não apenas as condições necessárias para contornar Moscou pelo norte, mas também o fornecimento seguro de minério de ferro da Suécia, níquel e outros metais da Finlândia para os invasores nazistas. Apesar das condições horríveis do cerco, fome, frio, bombardeio de artilharia, a cidade não se rendeu. Grandes empresas industriais operavam dentro da cidade. A fábrica Kirov produzia projéteis e consertava tanques.
A fábrica Obuchow produzia projéteis, peças de armas e minas. A fábrica Arsenal produzia sistemas de artilharia e participou do desenvolvimento do lançador de foguetes Katyusha. Os estaleiros do almirantado construíam submarinos, barcos e navios antissubmarinos chamados caçadores de mares, projetados para combater submarinos inimigos. A firmeza dos moradores de Leningrado tornou-se um símbolo da resiliência de todo o povo soviético. A escritora Olga Beagoltz escreveu em seu diário em 5 de outubro de 1941. Vivíamos em uma terra trêmula sob um céu uivante. Nossa audição funcionava sem nosso controle, captando cada som. Era uma sirene, o assobio de uma bomba ou de um projétil, um avião alemão, nosso ou alemão, apontando para mim ou não. Quando soou o sinal de que tudo estava bem, todos o repetiram silenciosamente, cantarolando, pensando: isso nunca mais vai acontecer. Aprendemos a compreender o significado de lar, uma morada humana que estava pronta para nos proteger a qualquer momento. O preço pago pelos defensores e moradores da cidade foi horrível. 800 mil moradores de Leningrado morreram de fome e privação. O cerco durou 872 dias. A ração diária de pão era de 125 a 250 gramas por pessoa. Irina Zelenskaya, uma sobrevivente do cerco, escreveu em 21 de maio de 1942. Pessoas com cestos e sacolas caminham e rastejam por cada pedaço de terra verde, arrancando urtigas que mal desabrocharam 2 folhas e outras gramíneas, e desenterrando raízes de dente-leão. Toda a área gramada está devastada como se por enxames de toupeiras. Essa resistência heróica deu origem a uma das sinfonias mais famosas de Dmitri Shostakovich, a Sinfonia de número 7, Leningrado. Concluída em dezembro de 1941, a obra estreou em 5 de março de 1942 em Kuybyshev, interpretada pela orquestra do Teatro Bolshoi. Em 9 de agosto do mesmo ano, a sinfonia foi apresentada em Leningrado sitiada. Em todos os sentidos, tornou-se um símbolo de vida e vitória. Seus movimentos retratam o ataque traiçoeiro da Alemanha à União Soviética, a calmaria e a mobilização das forças antes da derrota do inimigo, um requiem para os caídos e uma previsão sombria do inevitável colapso do fascismo, a vitória sobre as forças da Alemanha nazista. A fortaleza do Neva continuou sua luta pela sobrevivência. Obras de artistas de Leningrado, retratando o cotidiano da cidade sitiada, foram enviadas para a exposição Obras de Artistas de Leningrado durante a Grande Guerra Patriótica, inaugurada na capital em 4 de outubro de 1942. Em uma carta de Helena Smirnova, funcionária do Museu Pushkin, lê-se: Moscou, 13 de novembro de 1942. Lamento muito que vocês não tenham visto a exposição dos artistas de Leningrado. Eles trabalharam em condições desumanas e criaram uma imagem de uma cidade maravilhosa em meio à sua tristeza e destruição. Infelizmente, o número de artistas de Leningrado diminuiu drasticamente. Em 1942, as obras apresentadas na exposição foram adquiridas pelo Museu Estatal Russo como documento histórico e artístico da defesa de Leningrado. Um dos autores dessa crônica do cerco foi o artista de Leningrado Alexei Parkhomov, criador da série de litografias Leningrado durante o cerco. A série inclui mais de 30 obras gráficas que retratam o cotidiano da cidade, sitiada por meio de cenas de remoção de neve, coleta de água, restauração de edifícios e outras atividades diárias de Leningrado sitiada. Com profunda intensidade emocional, o artista transmitiu a amargura da perda, o cansaço e a ansiedade dos moradores, mas também mostrou sua força em momentos de esperança. Os invictos defensores de Moscou e Leningrado, por meio de suas ações e derramamento de sangue, frustraram os planos estratégicos do Terceiro Reich tanto para a Operação Barbarossa quanto para todo o projeto nazista na Europa Oriental. Sua resistência provou ser decisiva na longa e sangrenta marcha para Berlim e na tão esperada vitória.